Família, Bitcoin está em 95 mil dólares nesse domingo. E o melhor disso tudo não é nem o valor, mas as zonas que momentaneamente a gente vem respeitando e trazendo esperança para a próxima semana de uma continuação desse movimento de alta. Em um momento, família, em que os dólares digitais também vêm perdendo um pouco de força em termos da sua dominância, e além disso, nós temos informações importantes em relação à entrada de liquidez dentro do mercado e também uma compra recente da Vanguard, que para mim é um sinal verde para investidores em relação àquele medo em que se tinha da MSCI excluir do seu índice a MicroStrategy, levando à venda de posições forçadas. Então, família, já deixa o seu like, se inscreve se você não for inscrito aqui no canal da Liga Cripto e mande também, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que está um pouco desanimado nesse momento, porque 2026, na nossa opinião, a gente ainda tem chance de virar o jogo, visto que numa leitura clássica a gente estaria adentrando um bear market. Então, família, vamos aqui para o curto prazo. No meu último vídeo com o Igão e também o Brunão, eu comentei da possibilidade do caso de um pullback, no caso de uma continuação dessa correção, da gente respeitar níveis como o 0,382 e o 0,5 como pontos de suporte interessantes. E até o momento, pelo menos pelo final de semana, a zona, a linha aqui de 94.876 dólares tem servido de suporte de maneira perfeita, de maneira exata. Eu não excluiria a possibilidade de, no caso de uma abertura semanal ali na segunda-feira, ou melhor, na madrugada desse domingo, da gente ter algum tipo de pressão vendedora para testar esse 0,5 da Fibonacci, até porque, se a gente for observar a nossa última correção, vejam que dessa pernada de 86 mil dólares, quase 87, até os 94.900, quase 95, na movimentação de pullback, a gente viu o Bitcoin testar o 0,61 da Fibonacci, os 89.800 aproximadamente. Então, só de observar nesse pullback um recuo menor, já seria um ponto interessante em termos de leitura de perda momentânea dessa pressão vendedora, o que aumentaria ainda mais as chances da gente realizar a manutenção dessa tendência de alta, respeitando o fundo prévio e tendo mais uma chance de valorização de preço, mirando principalmente essa zona próxima dos 99, 100 mil dólares. Vou até botar aqui uma corzinha avermelhada, vamos observar como a ação de preço vai se desenvolver e se de fato a gente vai respeitar essa zona prévia de resistência. Eu coloco como zona porque a gente tem diversos patamares aqui de rejeição, mas como eu disse, como eu comentei no último vídeo, seria muito importante a troca dessa zona, passando de uma zona de resistência por uma zona de suporte. E família, dando continuidade a essa análise de força do Bitcoin, a gente observa desde meados de 20 de dezembro, tá? A dominância dos dólares entrando numa tendência de baixa a nível diário e que, por mais que a gente tenha chances de encontrar suporte caso essa dominância venha a níveis de 7% aproximadamente, seria um momento, seria um período em que o mercado cripto poderia absorver parte dessa posição de dólares digitais que não é que sai do mercado, mas eles deixam de estar posicionados num ativo sem volatilidade, num dólar digital. Então, a leitura aqui é que essa liquidez iria sair dos dólares digitais não para fora do mercado, mas para outros ativos que tivessem em destaque, como a gente vê também algumas moedas de privacidade pampando, entrando num hype recentemente. E é importante observar e correlacionar isso que eu estou falando com dados on-chain, onde eu trago aqui o On-Chain College, o Igor gosta muito de trazer esse tweet. Veja só, o Bitcoin está passando de prejuízos líquidos realizados para lucros líquidos realizados. Essa transição marcou recuperações de mínimas locais nos últimos 2 anos. Tudo bem, eu aceito o argumento que nos últimos 2 anos nós estávamos em bull run e que agora a gente poderia ter um desfecho diferente. Mas a gente sabe também que, apesar da possibilidade de uma correção maior, a gente também tem o outro lado da moeda. A gente tem também a possibilidade de, depois desse marasmo, depois dessa fraqueza momentânea, reacender os mercados. E, na minha opinião, a grande questão do momento é quando isso
aconteceria novamente. Porque mesmo numa leitura de bear market, também tem que ser uma leitura que a gente vai ter uma bull run tempos à frente. Então a divergência aqui é no tempo de baixa. Quanto tempo de baixa? Quem acredita que vai ter um bear market agora, naturalmente acredita que a gente vai ter um tempo de baixa num período de 1 ano ou mais. E tem pessoas, né, como eu, que acreditam que 2026 tem sim um momento de fraqueza, mas a gente também tem um tempo à frente, uma grande possibilidade de mudar o tempo de extensão dessa leitura de fraqueza do mercado. Então esse dado on-chain não necessariamente ele vai reverberar, como eu disse, nos últimos 2 anos em que a gente estava em bull run, ele foi assertivo, e a grande questão aqui é, se ele for assertivo novamente, a gente já vai ter uma inversão numa leitura, né, clássica, principalmente se esse comportamento for semelhante ao que a gente viu nas últimas vezes que isso aconteceu. Então, não é nem só o fato da gente ter mínimas locais, mas também qual será o ponto de valorização que iremos chegar após essas mínimas, né? Será que a gente vai ter um topo descendente? Então fica aqui esse ponto de reflexão, e eu também queria saber a sua opinião nos comentários. Deixa aí, aproveita que por algum milagre o YouTube está gerenciando melhor essa questão de bots e a gente está tendo uma aba de comentários muito mais livre. Então deixa aí o seu comentário para a Liga ouvir a sua voz. E o que é bacana também da gente observar em conjunto é essa informação do Fed de Nova York, em que, a partir de terça-feira agora, eles já começam a injetar um programa ali que dura até fevereiro de 55 bilhões de dólares para dentro do mercado, né? Para dentro dos mercados, não do mercado cripto. Eu conferi isso aqui no site do Federal Reserve Bank de Nova York e, de fato, a gente tem aí esse mesmo cronograma começando no dia 20 de janeiro. E a gente também tem um player do ramo alimentício americano, Steak and Shake, uma hamburgueria comprando 10 milhões de dólares de Bitcoin para sua reserva estratégica. É adoção global acontecendo na sua cara. E essa aqui, se você não considerou algo muito bullish, né, realmente uma hamburgueria americana comprando 10 milhões, mas o que você diria da Vanguard Group, uma gestora de 12 trilhões de dólares que compraram recentemente 505 milhões de nada mais, nada menos que posições da Strategy, tá? Então, é claro que seria melhor que eles tivessem comprado diretamente Bitcoin, mas essa compra é uma exposição quase que direta a Bitcoin, sabendo que hoje a Strategy ela é detentora de 687 mil unidades de Bitcoin. Então, por que isso é tão importante? Isso é importante porque é um marco para o Bitcoin, mas, ao mesmo tempo, né, indiretamente, é um marco ainda maior para o Bitcoin pelo fato da posição da Strategy ser tão bizarra, né, tão gigante em relação a esse ativo. E se você não lembra, recentemente a gente teve JP Morgan e o MSCI cogitando a saída da Strategy do seu índice, o que naturalmente acarretaria em vendas massivas de posições da Strategy, o que impactaria no preço do Bitcoin. Inclusive, esse era, na minha opinião, uma espécie de cisne negro, não cisne negro porque era sabido o risco, mas um fato novo que poderia acontecer no mercado e, de fato, ameaçar os suportes do Bitcoin, principalmente o fundo de 80 mil dólares. Então, quando a Vanguard vem ao mercado e compra 500 milhões da posição dessa companhia que até então corria risco, né, de ser excluída do índice de MSCI, isso para mim e para o Grok, que eu perguntei aqui, a IA do X, é um indicativo forte e positivo que a empresa não será removida do índice MSCI, pelo menos no curto e médio prazo. Na verdade, e aí só contemplando com fatos recentes em relação à decisão de janeiro, essa compra reforça ainda mais o que já aconteceu. O risco de exclusão foi basicamente eliminado da decisão de janeiro de 2026. Então a gente já tinha um risco baixíssimo pelo Polymarket, se eu não me engano, é algo em torno de 5%, 6%. E aí você vem e tem a compra de 500 milhões de dólares, 505, de posições da MicroStrategy, a maior empresa de tesouraria de Bitcoin, pela Vanguard, um fundo de 12 trilhões. Então, família, é claro, o Bitcoin ainda corre risco de correção, né? Ao longo de toda a sua vida, ele teve valorizações em momentos de correções. Mas isso tira a possibilidade de vir uma correção não natural, uma correção de medo, uma correção que seria proveniente
de arranjos do mercado tradicional. E com tudo isso que eu disse, família, recentemente a companhia, né, a Strategy, a companhia do Michael Saylor, ela ultrapassou a Google em volume de trade, tá? Então você vê que literalmente é uma forma indireta do Bitcoin estar permeando claramente as finanças tradicionais com um volume muito significativo. Então, família, se você ficou comigo até o final desse vídeo, deixa o seu like e vem aqui um resumo do meu pensamento, em que muitas das vezes nos finais de semana eu tenho tido contato direto com a nossa comunidade ali de membros do Grupo VIP, inclusive vem novidade esse ano para o nosso Discord, uma integração das duas comunidades, mas o que eu queria dizer aqui, né, no fim das contas, é que eu estou holdando Bitcoin, eu restaurei parte do meu caixa para estar atento e disponível a boas oportunidades, mas eu não sigo temeroso para 2026. Eu acredito sim, como eu já venho falando em alguns vídeos, que a gente tem uma zona de risco enquanto os motores econômicos realmente ainda não ligaram. A gente está vendo um gostinho da liquidez que deva entrar no mercado esse ano. A gente sabe que devam ter novos cortes de juros, mas não imediatamente agora em janeiro, em que as chances são ridículas de cortes de juros. Então a gente ainda tem, provavelmente, algumas turbulências, alguns quebra-molas, mas o caminho que está sendo pavimentado para 2026 não me parece um caminho de bear market pleno. Então, se você curtiu o vídeo, mais uma vez, eu deixo o convite para você deixar o seu like, é a última oportunidade, e claro, deixa a sua opinião também, para a gente ter uma ideia do sentimento desse termômetro, né, dos nossos seguidores aqui da Liga Cripto. Então, vocês sentem um pouco disso que eu estou falando para 2026 ou vocês estão completamente bearish e acham que esse é o último suspiro de alta prévio a um ano de correções e de baixa no mercado cripto? Não menos importante, se você ainda não tem conta criada na Bybit, a melhor plataforma de trade no mercado cripto, cria sua conta e ainda ganhe benefícios quase que semanalmente, em que a Liga vem trazendo promoções não só para quem já tem conta criada, mas para quem ainda não criou sua conta. Então, aproveite gastando cripto com cashback no seu cartão, entre muitas outras vantagens. Agora sim, família, grande beijo, grande abraço e me voe.